Fala galera ligada no Pautas e Táticas, vamos para o último episódio da nossa playlist, onde a gente está montando os Dream Teams dos 12 grandes clubes do futebol brasileiro. Nosso primeiro episódio foram com os 4 grandes cariocas, nosso segundo com os 4 grandes paulistas. Hoje vamos para os 2 gigantes do Rio Grande do Sul, Grêmio e Internacional, e também os 2 gigantes de Minas Gerais, Atlético Mineiro e Cruzeiro, beleza? Então, se você já é inscrito, muito obrigado, é novo por aqui, seja muito bem-vindo. Espero conquistar sua inscrição, assim como seu like nesse vídeo, seu compartilhamento com os amigos, seu feedback nos comentários, sua sugestão de tema para próximos vídeos, e também te convido a navegar pelo canal, conferir os outros episódios da nossa série, da nossa playlist, e também o nosso outro conteúdo, né? Todo o nosso conteúdo, tudo que a gente já produziu aqui no Pautas e Táticas, beleza? Então vamos começar aqui com o Grêmio, o primeiro dos 2 grandes clubes do Rio Grande do Sul. A gente vai começar com o Grêmio, que eu escalei num 4-3-3, tive que pesquisar bastante para poder montar esse Dream Team do Grêmio, mas olha, ficou muito forte com Danley no gol, Arce, que quase entrou na lista titular do Palmeiras, mas no Grêmio ele com certeza é muito titular, uma excelente dupla de zaga com Hugo de Leon e Jeromel aí representando, né, períodos mais recentes, mais contemporâneos, ele que ainda joga pelo tricolor gaúcho, e o Everaldo, campeão do mundo, né, em 70 com a seleção brasileira, na lateral esquerda. Nosso primeiro volante, Aldinho, encostando no ataque, porque no Grêmio ele jogou também como meia, mas era também volante, o Emerson, ele mesmo, que foi titular na Copa de 2006 com a seleção brasileira, jogou na Juventus, jogou no Milan. O Tarciso é o outro meia que a gente escolheu aqui para compor o meio campo, e um tremendo de um trio de ataque, né, com Renato Gaúcho, Renato Portaluppi, maior ídolo da história do Grêmio, inclusive ainda treinador, né, do Grêmio. Jardel como centroavante, excelente cabeceador, grande artilheiro, também fez história jogando em Portugal. E o Paulo Nunes, que eu coloquei como ponta esquerda, ele era mais um segundo atacante, né, mas num trio de ataque ele teria que ser deslocado um pouco mais ali para o lado esquerdo. Menções honrosas nesse time do Grêmio: Eurico Lara, que eu vi muitas seleções colocando ele como o principal goleiro da história do Grêmio, mas eu pessoalmente prefiro o Danley. Você que é gremista pode me contestar, pode discordar à vontade nos comentários. Ayrton Pavilhão na zaga, que também quase entrou aqui no lugar do Jeromel, mas acho que pelos títulos do Jeromel ele foi até mais importante. O Roger, ele mesmo, que foi técnico recentemente, inclusive, do Grêmio, na lateral esquerda. O Luan, meio atacante, que hoje em dia alvo de piada, né, de muita gente, porque não foi bem no Corinthians, está lá no Santos encostado, mas no Grêmio, principal personagem do título da Libertadores da América de 2017. O Tcheco, que também vi em algumas listas sendo colocado como titular. Olha, eu quando comecei a acompanhar futebol com mais veemência, o Tcheco era o grande símbolo do Grêmio, o capitão do Grêmio, aquela camisa do Grêmio belíssima, né? Uma manga toda azul, a outra toda preta, e eu quando vejo essa camisa eu lembro automaticamente do Tcheco, que era um jogadoraço, um grande meio campista. E o Paulo César Caju, que na seleção do Botafogo eu coloquei como titular. Na do Grêmio, ele fica aqui só como menção honrosa, ponta esquerda, meio campista também, o Paulo César Caju, mas ficou um baita time, um time muito forte, esse time do imortal tricolor gaúcho, que inclusive está de volta à Série A, né, em 2023. Seguindo com o grande rival do Grêmio, o Internacional, que olha, também montou um time muito forte. Eu escalei num 4-1-3-2, algumas figuras que eu queria muito colocar no time acabaram ficando de fora, tive que fazer algumas pesquisas aí para contextualizar algumas das figuras que entraram no time titular, mas olha que timaço do Inter também foi montado, hein? No gol, Silmanga, na minha opinião, ficou atrás do Jefferson na seleção do Botafogo. Aqui na do Inter não teve pra ninguém, tem que ser o Manga o goleiro titular, beleza? Na lateral direita, ele que também foi titular na seleção do Vasco da Gama, Luiz Carlos Vinck, ele também é o principal lateral direito da história do Internacional. A dupla de zaga é sem comentários: Figueroa, um dos principais ídolos da história do Colorado, ele que chegou a ser bola de ouro sendo zagueiro, como o melhor jogador de um campeonato brasileiro, e é um dos principais ídolos estrangeiros da história de um clube aqui do futebol nacional. E o Índio, que também é campeoníssimo com a camisa do Internacional. Na lateral esquerda, o Oreco. Esse eu não vi jogar, na fotinha aí tá até
preto e branco, não conhecia, mas em várias listas aí de seleções históricas do Inter ele está presente. Então vamos dar uma moral aí pro Areco. Se você viu ele jogar, comenta aí nos comentários, torcedor colorado, como é que ele jogava, se era muito bom de bola realmente, como quem viu defende, né? O Falcão, Paulo Roberto Falcão, acho que é o maior ídolo da história do Inter, está aqui como um primeiro volante. O Carpegiani está à frente de uma linha de 3, porque ele era um médio volante, né? Ele podia jogar mais recuado, mas também podia encostar mais no ataque. Essa posição eu tive realmente que consultar várias listas, porque num primeiro momento de cabeça não seria o meu nome. Carpegiani, eu sei que jogou muita bola, foi também um grande treinador, mas não sabia que ele jogou tanto assim no Colorado, né? Mas pelo visto jogou e está aí na nossa seleção à frente do Falcão. Pela direita, o Tesourinha, que era muito comparado ao Garrincha na época dele. Muita gente até defendia que ele era melhor do que o Garrincha. Eu achei um absurdo isso, mas mostra como é que ele jogava bola. Tesourinha, então, ponta direita do Internacional. E o D'Alessandro vai jogar ali na meia, aberto pela esquerda, como ele fez muitas vezes. Ele que era um camisa 10 clássico, mas também já jogou de winger no Internacional muitas vezes. Esse, para mim, o maior ídolo estrangeiro da história de um clube brasileiro. Internacional tem aí, até pelo nome, né, não coincidentemente, dois grandes ídolos estrangeiros de clubes brasileiros, tanto o Figueiredo quanto o D'Alessandro, que para mim é o maior de todos. No ataque, o Valdomiro, que também era ponta direita, ele que é um dos maiores campeões com a camisa do Inter, vai jogar aqui na dupla de ataque, ao lado do Fernandão, grande centroavante, grande capitão do título mundial do Inter em 2006, do título da Libertadores também, e que infelizmente faleceu, né, em anos recentes, né, num acidente de helicóptero. Tem estátua lá no Inter carregando a taça do Mundial, merece com certeza vaga nesse timaço. Menções honrosas do Inter: Tafarel e Klemer no gol, dois grandes goleiros, mas o Manga, na minha opinião, é melhor. Mauro Galvão, que é outro também, que inclusive podia estar nas menções do Grêmio também, mas que foi titular na seleção do Vasco, também foi citado como menção na seleção do Botafogo, grande zagueiro Mauro Galvão. O Dunga seria titular, antes de eu fazer as pesquisas, no lugar do Carpegiani, mas eu coloquei aqui ele também como menção honrosa, assim como o Tinga, outro volante, e o Batista, também volante, outros grandes jogadores que poderiam figurar aí no 11 inicial do Colorado. E o Rafael Sobis, que em duas passagens pelo Inter também fez história. Na primeira ganhou a Libertadores, na segunda não me lembro se ele ainda estava no elenco ou se ele chega depois para a disputa do Mundial em 2010, mas é outro grande ídolo aí da história do Colorado. Então, timaço aí que a gente montou do Internacional. O que você achou, torcedor do Inter? Comenta aí embaixo pra gente saber se eu fiz um bom trabalho aqui montando essa seleção do Inter, beleza? Agora indo para os mineiros e começando com o Galo, com o Atlético Mineiro, que eu escalei num 4-2-3-1. Olha, esse time aqui é uma das minhas seleções preferidas, pela força do time, por alguns jogadores que eu gosto muito, que eu conheço a história, que fizeram grande papel na seleção brasileira também, e que eu vi muitos deles, né, construir a sua história no Atlético Mineiro. Então a gente já começa no gol com um ídolo recente, que é o Vitor, um dos principais personagens do título da Libertadores do Galo. Ele que vai ser o nosso goleiro titular. Na lateral direita, o Nelinho. E o Nelinho fez história também no rival, a gente vai falar quando a gente falar da seleção do Cruzeiro. Ele que era um grande lateral direito, estava ali presente, né, em Copas do Mundo nos anos 80. Na zaga, Leonardo Silva, outro grande personagem do título da Liberta de 2013. E o Luizinho, outro grande zagueiro da história do futebol brasileiro, tá? Tá presente aqui ao lado do Leonardo Silva na zaga. Paulo Roberto Prestes é o lateral esquerdo. Esse realmente eu não conhecia, mas estava presente em várias seleções históricas do Galo que eu pesquisei, então faz aí bem o seu papel para poder estar nessa seleção. A dupla de volantes, Toninho Cerezo, que também fez história no São Paulo, é titular na seleção histórica do São Paulo, e está aqui ao lado do Gilberto Silva, que também foi muito bem como zagueiro no terço final da carreira pelo Atlético. Ele que é um dos grandes volantes, né, da era recente, para mim o melhor volante que eu vi jogar na seleção brasileira. Eu que também não sou tão velho assim, queria muito ter visto Toninho Cerezo jogar, mas olha, acho que a torcida do Atlético ficaria muito satisfeita de ver essa dupla de volantes aí na frente da zaga. E olha que quarteto ofensivo: Diego Tardelli, que também podia ser centroavante ou segundo atacante, mas que foi um bom ponta-direita lá no Galo, na sua segunda passagem principalmente. Ronaldinho Gaúcho, que finalmente aparece numa seleção histórica de algum dos clubes que ele atuou no Brasil.
e no Galo, pô, foi o principal craque do título da Libertadores. E o Éder Aleixo, um grande craque da histórica seleção de 82, fica ali na ponta esquerda. E o maior ídolo da história do Galo, Reinaldo, fica aí na frente, comandando o ataque. Menções honrosas. Em várias seleções eu via o Cafunga como grande goleiro da história do Atlético Mineiro. Mas eu acho que o Vitor dispensa apresentações por tudo que ganhou, tudo que representou. O Atlético não seria campeão da Libertadores sem o Vitor, então o Cafunga fica aqui mencionado, assim como o João Leite, que é outro grande goleiro histórico do Atlético Mineiro. Osmar Guarnelli, outro grande zagueiro da história do Galo, está aqui mencionado, assim como o Paulo Isidoro como volante e o Dadá Maravilha como atacante. Eu pensei muito se eu mencionaria o Hulk aqui, poderia mencionar, né? Ele que foi o herói desse segundo título brasileiro, segundo título de Copa do Brasil aí também do Atlético Mineiro, mas tá aqui, poderia realmente colocar a menção aqui do Hulk. Não tá escrito, né, na imagem que eu fiz, mas você pode colocar o Hulk aí também, tá sendo citado o Hulk aí como um dos grandes ídolos da história do Atlético. Acho que já merece esse lugar no hall dos maiores jogadores da história do Galo, beleza? E para finalizar, vamos com a Raposa, com o Cruzeiro, que também está de volta à Série A, grande campeã da Série B de 2022. Escalei o Cruzeiro num 4-2-2-2 e também ficou um time bastante interessante, hein? Esse time da Raposa, com Fábio no gol. Eu vi muitas seleções com o Dida, já antecipando uma menção honrosa, mas eu não vejo como o Fábio não está como principal goleiro da história do Cruzeiro, atual goleiro do Fluminense, que saiu de uma forma muito controversa, né, lá do time do Cruzeiro na atual temporada. Para mim é o maior goleiro da história do Cruzeiro. Nelinho aparece, olha que grande feito do Nelinho, como lateral direito titular da seleção, da história do Atlético Mineiro e da história do Cruzeiro. Grande craque o lateral direito Nelinho, com todo o mérito. Na zaga, Roberto Perfumo e Luizão. Luizão aparecia fora de várias listas que eu vi, mas também, cara, foi um dos principais personagens ali do título de 2003 do Cruzeiro, da Tríplice Coroa de 2003, na verdade. Então, cara, o Luizão, que também fez história lá no Benfica, trabalha no Benfica até hoje, pra mim, ao lado do Perfumo, são os melhores zagueiros, os maiores zagueiros da história do Cruzeiro. E na lateral esquerda, o Nonato. Quase coloquei o Sorin aqui, mas o Nonato, pesquisando a história, os títulos e tudo mais, é o maior lateral esquerdo do Cruzeiro de todos os tempos. Os volantes, Piazza, que foi titular na Copa de 70 como zagueiro, ele era volante, na verdade, né, ao lado do Zé Carlos, que era outro grande craque aí, que faziam ali a dupla de zaga. E esse meio pra frente, hein, olha, só tem craque. Esses dois aqui, então, são os dois maiores, Dirceu Lopes e Alex. Dirceu Lopes, pra mim, o maior de todos, que já vestiu a camisa celeste. E o Alex, o grande craque da Tríplice Coroa de 2003. Na dupla de ataque, Tostão, outro grande craque da seleção de 70. E Joãozinho, outro atacante fantástico aí da história do Cruzeiro, compondo aí essa dupla de ataque e fechando esse time maravilhoso que a gente montou aí do Cruzeiro. Então a gente já mencionou o Dida no gol e o Sorin à lateral esquerda. Temos que mencionar o Dedé, no início ali da década passada, foi um dos grandes zagueiros, um dos grandes personagens da história do Cruzeiro, assim como o Everton Ribeiro, hoje no Flamengo, é um dos maiores craques ali de tempos recentes da Raposa. E o Ronaldo, hoje proprietário, dá para dizer assim, do Cruzeiro, mandatário, manda-chuva, investidor, chame como quiser, ele que jogou ali o seu primeiro clube profissional, assustou o mundo, rendeu convocação para a seleção de 94, foi campeão do mundo mesmo que sem jogar daquela Copa, né, do nosso tetra, e ele, muito jovem já, endiabrava os adversários com a camisa do Cruzeiro, então tá aqui mencionado também o Ronaldo Fenômeno, beleza? Então é isso, galera, a gente fecha aqui então a nossa playlist com os dois mineiros e os dois gaúchos, que foram o tema do nosso vídeo de hoje. Convido você a conferir os outros vídeos da nossa playlist para você, né, cornetar, comentar, para você dar a sua opinião sobre as outras seleções que a gente montou, sobre Botafogo, Flamengo, Fluminense e Vasco, São Paulo, Corinthians, Santos e Palmeiras, e aqui, nesse vídeo específico, o Grêmio, Inter, Atlético Mineiro e Cruzeiro, beleza? Muito obrigado a você que acompanhou o vídeo até aqui. Continue ligado no Pautas e Táticas e até a próxima!